Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula aí da nossa Maratona da Aprovação aqui em São Paulo. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Lucas Pena, eu sou médico pediatra lá pela USP de Ribeirão Preto. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a PED lá da USP de Ribeirão, a instituição da qual eu faço parte, fiz minha formação lá tanto em pediatria quanto em endocrinologia infantil. Tenho muita coisa para te falar a respeito da USP Ribeirão, uma instituição muito querida, a famosa gloriosa, né? O pessoal se refere lá, um tesão de escola. Eu quero convidar você a fazer parte dessa escola, então para isso eu vou destrinchar com você aí 3 tópicos muito importantes para você que presta a prova para R1 lá para a USP de Ribeirão. Eu quero começar trazendo um tópico importantíssimo para você, que são as cardiopatias congênitas. Quero te dizer que lá na banca tem gente da Cardioped que está envolvida na elaboração da prova. Por isso, todo ano cai questão de cardio lá. Os caras gostam, especialmente, das questões que abordam a identificação de uma cardiopatia congênita, a circulação, exatamente como que acontece a circulação do sangue, tanto numa cardiopatia congênita cianótica quanto numa acianótica, e algumas complicações que podem ser identificadas tanto a curto quanto a médio e a longo prazo. Eu quero trazer para você, para a gente começar, essa questãozinha que caiu em 2023, que diz o seguinte, ó, vamos ler juntos. Uma criança de 8 anos, do sexo feminino, vem à consulta devido a arroxeamento dos lábios e das unhas, além de cansaço durante esforços físicos. Esses episódios começaram há cerca de 1 ano e estão se tornando mais frequentes. Nega internações prévias e quadros de chiado no peito. Pro, mergulha na minha cabeça e pensa como eu, aluno, lendo este enunciado. Tenho certeza que quando você lê até aqui, você olha e fala assim, bom, essa criança está com episódios de cansaço, como eu já te brifei que a gente vai falar sobre cardiopatia congênita, muito provavelmente você já está com isso na tua cabeça. Essa criança tem alguma cardiopatia. Mas quero que você pense nessa questão solta lá na tua prova, uma questão de uma criança que com 8 anos começa a apresentar cansaço durante esforço. Será que essa criança tem uma doença cardíaca? Solta lá na tua prova, você também pode pensar em uma doença pulmonar. Quem sabe essa criança está começando a desenvolver asma, de repente uma asma mais tardia, o diagnóstico mais tardio de asma, isso não é muito infrequente não, pode acontecer. Vamos continuar lendo para saber aonde é que a questão vai nos levar, porque o enunciado, se parasse aqui, ficaria muito vago, ninguém ia conseguir responder. Vamos continuar. O familiar refere que no primeiro ano de vida, época em que fez puericultura, foi observado sopro sistólico e desconforto respiratório. Porém, médico disse que a paciente devia ter algum buraquinho no coração que se fecharia sozinho. Pessoal, quando você lê até aqui, aí sim, mergulhando na tua cabeça, certamente você deve estar pensando em alguma cardiopatia. Nossa, agora ele me direcionou. Agora ele realmente está pensando, está querendo que eu pense em alguma cardiopatia. Agora, é uma história interessante, porque pensa comigo, uma cardiopatia que surge lá no primeiro ano de vida, provavelmente uma cardiopatia que já nasceu com a paciente, uma cardiopatia congênita, depois de um certo tempo, volta a manifestar sintomas. Você está percebendo que nesse enunciado parece que existe um hiato, um delay de sintomas? Ela tinha sintomas durante o primeiro ano e depois ficou um tempão sem apresentar sintomas, volta a apresentar sintomas agora. Refere também que sentia uma vibração torácica na região de rebordo external esquerdo baixo, mas que desapareceu ao longo dos anos. Ele pergunta para você qual hipótese diagnóstica deve ser investigada para esta paciente. E aí ele te dá nas alternativas transposição de grandes artérias, uma cardiopatia congênita, comunicação interatrial, outra cardiopatia congênita, tetralogia de Fallot, outra cardiopatia congênita, que na verdade reúne uma série de cardiopatias conjuntamente, né?
E essa síndrome de Eisenmenger, pessoal, na época muitos assinalaram síndrome de Eisenmenger quando prestaram esse concurso, porque olharam e falaram, bom, esse é o nome mais esquisito, deve ser essa aí. Mas o objetivo dessa nossa revisãozinha hoje é que você, ao se deparar com uma questão de cardiologia pediátrica, consiga responder com segurança, sempre pensando no caminho, na estrada pela qual percorre o sangue deste paciente e como é que está circulando esse sangue num coração que tem algum tipo de alteração. Um famoso buraco, né, pessoal? Esse coração está com algum buraco, alguma comunicação, algum tipo de desvio que está fazendo com que haja um caminho alternativo para esse sangue. O que você deve saber para você conseguir entender, especialmente a partir da fisiopatologia do processo todo, como é que aconteceu a clínica desta paciente, que a princípio parece que tinha uma cardiopatia congênita lá no primeiro ano de vida, melhorou e depois volta a apresentar sintoma. O que será que aconteceu com ela? Para a gente começar a falar sobre cardiopatia congênita, eu preciso que você consiga imaginar na sua cabeça que a gente tem duas circulações no nosso indivíduo pediátrico, no nosso doente infantil. A gente tem uma circulação que eu chamo de pré-natal, uma circulação que acontece antes do nascimento e uma circulação que vai acontecer pós-natal, uma circulação que vai começar a circular aí, né? Vai começar a se apresentar logo depois que este paciente nasce. Antes do nascimento, essa circulação pré-natal, é importante que você se lembre que existem três estruturas muito significativas. Eu estou falando especialmente do canal arterial ou do ducto arterial. Eu estou falando especialmente do ducto venoso e estou falando também do forame oval. Então, são dois ductos e um forame. Para que serve tudo isso? Basicamente, pessoal, você tem que lembrar que antes do nascimento, quem fornece sangue oxigenado para o nosso bebezinho, para o feto, é a placenta. A placenta vai fornecer esse sangue por meio de uma estrutura capilar. Esse sangue tem que atingir o coração do bebê e por conta do pulmão ainda não estar muito bem formado, lembra que o período embrionário pulmonar é um período complexo, envolve lá o período canalicular, período alveolar, até que comece a ser produzido o surfactante para garantir que haja troca gasosa sem o colabamento alveolar, lembra disso? Isso tudo demora um tempo para acontecer. Então a alternativa que a natureza deu foi o seguinte, enquanto o pulmão não está pronto, a gente vai fazer o seguinte, a placenta vai fornecer o sangue oxigenado para o bebê. Essas três estruturas que eu te falei são, na verdade, caminhos alternativos, recursos que a natureza bolou para o sangue não ter que passar no pulmão e o feto conseguir receber o sangue oxigenado. Em primeiro lugar, o sangue oxigenado que vem por meio da veia umbilical lá da placenta encontra a veia cava inferior por meio do ducto venoso. E com isso existe sangue oxigenado indo de volta para o coração. Desembocando aonde? Esse sangue vai desembocar aqui, no átrio direito. Lá no átrio direito, esse sangue que está chegando rico em oxigênio, ele vai vir tanto para o átrio esquerdo, tanto para o ventrículo direito, quanto para o átrio esquerdo. No forame oval, existe passagem desse sangue oxigenado da câmara direita para a câmara esquerda, do átrio direito para o átrio esquerdo. Aí chegando aqui no átrio esquerdo, ele vem para o ventrículo esquerdo e no ventrículo esquerdo ele vai para a aorta para ser distribuído para a circulação sistêmica, um sangue oxigenado, percebe? Foi o segundo caminho que eu te descrevi aqui agora, o caminho alternativo. O primeiro é a partir aqui do ducto venoso, sangue oxigenado da placenta chegando na veia cava inferior. Segundo, o sangue oxigenado que chegou aqui no átrio direito vai para o átrio esquerdo por meio do forame oval. E chegando lá no forame oval, esse sangue vai descer aqui para o ventrículo esquerdo e vai atingir a aorta para ser distribuído para a circulação sistêmica. Agora, tem um terceiro caminho alternativo, um terceiro recurso, que também é super importante para evitar que esse sangue vá para o pulmão
e para garantir que esse sangue oxigenado vindo da placenta seja distribuído para a circulação sistêmica. É o que a gente chama de canal arterial ou ducto arterial. Esse sangue que estava vindo aqui para o ventrículo direito e que seria distribuído pela artéria pulmonar para o pulmão, encontra um canalzinho que devolve esse sangue para a aorta e com isso esse sangue consegue ser distribuído sim para toda a circulação sistêmica. Tudo isso para garantir que o sangue que vai para o pulmão seja ínfimo, perto do sangue oxigenado que é distribuído para a circulação sistêmica. Ao nascer, essas estruturas automaticamente precisam se fechar. Essas estruturas precisam automaticamente, pessoal, acabarem. Elas precisam com certeza se fechar para a gente conseguir que não haja mais esse desvio. E com isso, a gente garante que as duas circulações em paralelo aconteçam no nosso paciente pediátrico pós-natal. Quais são essas circulações? Eu estou falando da minha circulação pulmonar, que vai levar sangue para oxigenar no pulmão, e estou falando da minha circulação sistêmica, que vai distribuir esse sangue oxigenado para todo o organismo. Essa figurinha aqui pode parecer meio tonta para você, né? Meio boboca. Fala, mas para que uma figura dessa? Eu sei muito bem. Na circulação sistêmica eu tenho sangue 100% oxigenado. Na circulação pulmonar eu vou ter aí um sangue que está chegando para o pulmão que está realmente pobre em oxigênio. Depois que passa no pulmão, esse sangue volta a se tornar oxigenado. Pois é, mas na USP de Ribeirão os caras já cobraram questão que pedia justamente para você dizer qual que era a saturação de oxigênio deste paciente, por exemplo, no átrio direito. Então eu preciso que você saiba que quando esse sangue retorna para as câmaras direitas, tanto o átrio quanto o ventrículo, já nas veias cavas ele tem uma saturação aproximada de 75% de O2. Atingindo o átrio direito, ventrículo direito, vai até a artéria pulmonar. Oxigena no pulmão, volta pelas veias pulmonares átrio esquerdo e ventrículo esquerdo até chegar na aorta, um sangue 100% oxigenado. Isso é importante que você saiba para você saber exatamente qual que é a saturação de oxigênio em cada uma dessas câmaras, em cada uma dessas estruturas, para garantir responder essas questões mais específicas. Algo muito simples, mas que às vezes nos embanana. Pessoal, quando a gente fala em cardiopatia congênita, eu preciso que você saiba o seguinte: são duas as principais manifestações clínicas que vão ser cobradas na tua prova. Ou teu paciente vai apresentar um quadro de cansaço, ou teu paciente vai apresentar um quadro de cianose. Lógico que as duas manifestações podem estar associadas, até porque um paciente cianótico tem dificuldade nas trocas gasosas e isso pode levar a um quadro de cansaço. Mas a rigor, eu queria que você pensasse assim, para você conseguir responder as suas questões. Sempre que você ouvir a palavra cansaço, cansado aos pequenos esforços, sempre que você identificar cansaço associado à cardiopatia congênita, pense em hiperfluxo pulmonar. Isso é super importante e ajuda você a responder as questões. Agora, quando você pensar em cianose, lembre-se sempre do que eu chamo de mistura de sangue. O que significa isso? Para que haja cianose, tem que haver mistura desse sangue rico em oxigênio com esse sangue pobre em oxigênio. Só assim a gente consegue que haja cianose, que você consiga perceber cianose clínica no seu paciente. E aonde que esse sangue misturado tem que estar correndo, circulando, para que você consiga perceber cianose? Aqui, se o sangue que está saindo pela aorta estiver apresentando mistura de sangue oxigenado com pouco oxigenado, isso vai ser igual a cianose. Vem comigo, a gente vai apresentar para você aqui as cardiopatias, lembrando que a gente divide em cianóticas e acianóticas. E só para exemplificar o raciocínio que eu acabei de te dizer, vamos falar um pouquinho da comunicação interatrial, uma cardiopatia relativamente comum, CIV interventricular é mais comum, mas o que acontece numa CIA? Para a gente pensar, CIA é uma cardiopatia acianótica, portanto não vai haver mistura de sangue. Aí você vai ficar assim,
Ô, Pro, peraí, mas pode ser que haja mistura de sangue, né? Então, mas lembra, para que você consiga perceber cianose, a mistura de sangue tem que ser observada lá na aorta. O que vai acontecer com o sangue? Sangue pobre em oxigênio chega aqui pelo ventrículo direito, vai para o ventrículo direito, no átrio direito, vem para o ventrículo direito e vem para a artéria pulmonar. Existe uma comunicação entre os dois átrios. Portanto, existe misturinha de sangue aqui, certo? Mas o que você deve pensar é o seguinte, pessoal, qual que é o caminho habitual do sangue? O sangue vai fazer um shunt direita-esquerda ou esquerda-direita? Horas. Se você for pensar em pressão, a pressão aqui do lado esquerdo é muito maior do que a pressão do lado direito. E detalhe, a pressão no pulmão é muito menor. A partir do nascimento, cai muito a pressão dentro do que a gente chama de leito vascular pulmonar. Portanto, é muito fácil para o sangue ir para lá. É por isso, pessoal, que na hora da gente pensar no shunt, o shunt vai ser esquerda-direita, obviamente, né? Pensa, o sangue vai sempre do local de maior pressão para o de menor pressão. Então, vai haver mistura de sangue, mas na aorta, ou seja, aqui, ó, saindo do ventrículo esquerdo, não vai estar chegando sangue pobre em oxigênio, porque o shunt, na verdade, é esquerda-direita, perfeito? Então, sempre que você pensar em cianose, pense em mistura de sangue aqui, chegando na aorta. O sangue misturado não está chegando aqui, não, perfeito? Então, nesse caso, a gente vai ter, na verdade, um sangue excessivo indo para o pulmão. Eu estou falando de hiperfluxo pulmonar. Isso vai acontecer tanto na CIA quanto na CIV. E pensa comigo que se eu estou falando em hiperfluxo, essa criança tem uma clínica de cansaço bastante parecida com a clínica que a criança estava desenvolvendo lá no começo. Lembra da nossa questão? Durante o primeiro ano de vida, tinha uma clínica de cansaço discreto e tinha também um sopro que o médico atribuiu a um buraquinho no seu coração que com o tempo ia fechar. Talvez essa criança tivesse uma cardiopatia acianótica, uma cardiopatia que pode ter gerado um hiperfluxo pulmonar. Outras cardiopatias cianóticas são a persistência do canal arterial e o defeito de septo atrioventricular. Essas cardiopatias são acianóticas. Não está havendo mistura de sangue e não está chegando sangue pobre em oxigênio na aorta. Ao contrário, eu estou tendo muito sangue indo para o pulmão, hiperfluxo pulmonar. Lembra comigo que CIV é a cardiopatia congênita mais comum na infância e ela vai ser caracterizada por um sopro bastante audível na borda esquerda external baixa, um sopro bem contínuo, a gente chama de holossistólico. Ele é audível durante toda a sístole. Esses pacientes geralmente apresentam uma alteração no eletrocardiograma bastante característica. Eu quero que você fique ligado, porque USP de Ribeirão adora eletrocardiograma. A alteração característica é uma sobrecarga biventricular associada a um átrio esquerdo, na verdade é uma sobrecarga do átrio esquerdo, especialmente verificada por complexos QRS amplos. Esses complexos vão ser bastante amplos nas derivações precordiais. Então, bateu o olho, viu o complexo QRS amplo nas derivações precordiais, a gente tem que pensar em CIV. Esses pacientes também têm um desvio de eixo cardíaco e uma onda P com uma duração mais alongada. Ó, a duração é alongada, a onda P fica mais achatadinha. A sua duração é mais alongada. É o que a gente chama de corcova de camelo. Lembra, CIV corcova. Então, a onda P mais alongada, isso caracteriza uma duração maior da onda P. E eu tenho também um índice de Morris, uma onda P negativa bastante ampla na derivação V1, acima de 40. Esse é um termo que a gente, na leitura do eletrocardiograma, utiliza bastante. É menos cobrado na prova, mas se cair para você, você já sabe, índice de Morris negativo, na verdade, índice de Morris positivo. A onda P negativa com uma amplitude maior, a gente fala de 40, esse é o valor de corte. Pensa nesse eletrocardiograma e pensa que esses pacientes podem ter uma clínica relativamente
frustra. Se tiverem uma clínica tranquila, tratamento é conservador. Agora, se houver uma CIV mais exuberante, que esteja causando um hiperfluxo pulmonar importante, teu paciente vai ficar o quê? Cansado aos esforços, e isso talvez possa requerer aí um tratamento cirúrgico. É diferente da CIA, que tem realmente uma cardiopatia congênita bem menos expressiva do ponto de vista clínico cardiológico. Esses pacientes, na verdade, têm um sopro quase que inaudível, ele é um sopro menorzinho, não é holossistólico, ele é mais do meio para o fim da sístole. Pode estar associado a um desdobramento da segunda bulha. Esses caras aqui, pessoal, na verdade, por conta do hiperfluxo pulmonar, muitas vezes acabam sendo erroneamente diagnosticados com pneumonia. Porque ele fica cansado e o médico vai lá, ausculta, está crepitando. Então tem hiperfluxo pulmonar. E aí eles são tratados como infecções de vias aéreas inferiores de repetição. Isso pode aparecer no teu enunciado. No eletrocardiograma a gente vai ter uma sobrecarga do átrio direito e aqui sim a onda P ela vem apiculada, é diferente. Aqui a onda P ela é alongada, a gente está falando da corcova de camelo na CIV, CIV corcova. Aqui eu estou falando de uma onda P apiculada, eu estou falando da CIA. Essa CIA gera uma onda P mais comprida, vamos dizer assim, né? Mais elevada. E o tratamento também pode ser conservador se estivermos falando de uma CIV mais tranquila ou cirúrgico, se a gente estiver falando de uma CIV com bastante repercussão para o meu paciente. Temos também o PCA, a persistência do canal arterial, que eu já te adianto, o que geralmente os caras gostam de cobrar na prova é que ele traz um sopro em maquinaria, um sopro bem importante para o teu paciente, um sopro bastante audível. Esses pacientes geralmente são prematuros. Não tem nada que chame muita atenção no eletrocardiograma, não se esquece que o tratamento pode ser conservador, a gente pode tentar fechar com ibuprofeno ou com indometacina, ou se não conseguirmos tratamento, pode ser cirúrgico. Defeito de septo atrioventricular é uma cardiopatia que reúne 3 outras cardiopatias. Estou falando de uma CIA associada a uma CIV, e, obviamente, esse paciente tem uma válvula atrioventricular única. O que costuma cair na prova lá da USP de Ribeirão é que esse é um defeito muito comum no paciente com síndrome de Down. Ó, esse raciocínio é importante. Se eu pego uma população geral, inclusive com pacientes portadores de síndrome de Down dentro dessa população, a cardiopatia congênita mais comum é, sem sombra de dúvida, comunicação interventricular, CIV. Agora, se eu pego uma população com síndrome de Down, a cardiopatia mais comum é o defeito de septo atrioventricular. Veja, o Down também tem CIV, até porque dentro do defeito de septo AV eu tenho uma comunicação interventricular. Então o USP de Ribeirão já perguntou assim, qual que é a cardiopatia congênita mais comum, inclusive no paciente com síndrome de Down? Comunicação interventricular. Agora, se você faz a pergunta invertida, o defeito de septo atrioventricular é mais comumente encontrado em que paciente? No paciente portador de síndrome de Down. Percebe? O raciocínio invertido te dá uma resposta diferente. Eu quero que você se lembre que esse sopro é muito parecido com o sopro da CIV, afinal a gente está falando de uma CIV embutida. É um sopro holossistólico na borda external esquerda baixa. O eletrocardiograma é bem característico. Eu estou falando do famoso bloqueio divisional antero-superior esquerdo. Todo o eixo cardíaco fica desviado para a esquerda. Você consegue ver isso no eletrocardiograma de que forma? Você visualiza que esses pacientes têm um QRS estreito e esse desvio antero-superior do eixo vai fazer com que o QRS do teu paciente fique negativo em AVF. Na hora que você visualizar a AVF, você vai ver lá o QRS negativo. Além disso, a onda S é maior em D3 do que em D2. Isso não acontece habitualmente, mas nesta situação você tem uma onda S maior em D3 do que em D2. Tem uma outra característica importante, o USP de Ribeirão já cobrou. A progressão das ondas R ela é mais lenta nas derivações precordiais. Lembra comigo que a onda R ela começa menorzinha e ela vai aumentando. Isso acontece de maneira mais lenta. Então você não vai perceber aquela grande amplitude da onda R nas derivações
precordiais do teu paciente. Perceba que essa é uma característica que fala a favor de um bloqueio divisional antero-superior esquerdo. E além disso, as ondas S são profundas nas derivações precordiais esquerdas, especialmente V5 e V6. Olha o eletrocardiograma desses pacientes aqui, perceba você todas as características que eu te falei, especialmente essa dificuldade na progressão da onda R, uma onda S em D3 maior do que, mais ampla, né, do que em D2. Tudo isso vai aparecer no teu eletrocardiograma e é importante que você visualize isso para poder fazer o diagnóstico desta cardiopatia que é mais comum no paciente com síndrome de Down. O tratamento vai ser conservador ou cirúrgico, a depender das repercussões hemodinâmicas no teu paciente. E a gente fala bastante em repercussão hemodinâmica, especialmente no cansaço. Como eu disse a vocês, eu estou falando de hiperfluxo pulmonar. Agora, nas cardiopatias congênitas cianóticas, o que vai acontecer é que o teu paciente vai começar a ter mistura de sangue. Esse sangue misturado vai, sem sombra de dúvida, chegar na aorta. E chegando na aorta, você lê a saturação baixa do teu paciente. Isso vai levar a cansaço, com certeza. Mas, especialmente, esse paciente começa a ter dificuldade de crescimento, esse paciente começa a ter uma clínica mais exuberante de cianose, podendo evoluir com crises de hipoxemia. A gente está falando especialmente da tetralogia de Fallot, da transposição de grandes artérias, da atresia tricúspide e da atresia pulmonar. Lembrar com você da tetralogia de Fallot? A tetralogia de Fallot ela se caracteriza por uma destroposição da aorta associada a uma CIV, a uma estenose de artéria pulmonar e uma hipertrofia do ventrículo direito. Tudo isso vai levar a uma obstrução da saída do sangue aqui no ventrículo direito. Obstrução da via de saída à direita. E isso vai dificultar a passagem do sangue lá para o pulmão. Então, esses pacientes, na verdade, não têm hiperfluxo, mas vão ter sangue pobre em oxigênio chegando na aorta e, por isso, a gente visualiza a presença da cianose. Esses pacientes apresentam ao raio-x uma característica muito importante, que é muito característica. O coração desses pacientes adquire um formato parecido com o de um tamanco holandês. Isso cai na prova, o Hospital Ribeirão já cobrou. Você olha a radiografia, você vê um tamanquinho holandês para estes pacientes. Tratamento geralmente vai envolver o controle das crises de hipoxemia antes de você fazer a cirurgia corretiva. E as crises de hipoxemia, pessoal, são pioradas sempre que o teu paciente ou está infectado ou então está vivenciando um período de estresse. Pode ser um estresse por um choro, um estresse por dor. É por isso que o tratamento da crise de hipoxemia envolve fornecer oxigênio para ele, a posição genopeitural para aumentar o retorno venoso. Esse teu paciente ainda pode ser expandido com volume, um beta-bloqueador para diminuir a frequência cardíaca e isto melhorar esse retorno venoso do teu paciente, garantir que ele não tenha dor. Essa dor vai ser controlada com o uso de morfina. O importante é você reduzir frequência cardíaca para não gerar mais estresse. É importante que você dê morfina ou algum analgésico para reduzir dor, porque a dor piora a crise de hipoxemia, obstruindo ainda mais a via de saída do ventrículo direito. Fechou? Quero falar com vocês também sobre transposição de grandes artérias, uma cardiopatia em que você tem do ventrículo direito saindo a aorta e do ventrículo esquerdo a artéria pulmonar, formando uma circulação em paralelo. Essa circulação leva sangue desoxigenado para a circulação sistêmica. Na radiografia de tórax, o coração adquire um formato parecido com o de um ovo deitado. E isso é bastante característico. Nas provas, o pessoal adora cobrar esta característica. O tratamento é feito a partir da cirurgia de Jatene, um cardiologista brasileiro que ganhou vários prêmios por conta dessa cirurgia, uma cirurgia inventada aqui no nosso território que vai destrocar, vai reposicionar as artérias com os ventrículos que deveriam estar emergindo
estes vasos. Quero lembrar com vocês também da coarctação de aorta, uma cardiopatia congênita que pode ser cianótica, que pode ser crítica, já com cianose logo no primeiro momento de vida, necessitando de uma cirurgia. Eu estou falando de um estreitamento da aorta geralmente descendente, gerando uma diferença de pulsos, tanto de membros superiores quanto para inferiores, né? Uma diferença dos pulsos em membros superiores e membros inferiores. Pode haver, inclusive, no membro inferior, diferença entre um pulso e outro. Você vai palpar o pulso inguinal, de um lado você palpa um pulso melhor e do outro um pulso mais fraquinho. Geralmente esses pacientes têm mãos aquecidas e pés frios. Isso tudo vai depender do local em que houve esse estreitamento e ainda mais do canal arterial. Se eu tenho canal arterial, às vezes eu consigo ainda manter uma cardiopatia com menos repercussão, porque eu permito que haja circulação desse sangue para essa porção descendente da aorta se eu tiver comunicação da artéria pulmonar aí com a aorta descendente. E se eu tiver uma cardiopatia congênita crítica, ou seja, com cianose importante já no período neonatal, é importante que esse paciente seja mantido com prostaglandina. A prostaglandina, ela faz o papel inverso da indometacina ou do ibuprofeno. Ao invés de ajudar o fechamento, ela impede o fechamento do canal arterial, encaminha esse paciente para a cirurgia. Na prova, pessoal, coarctação de aorta vai aparecer tanto a partir dessa diferença de pulsos em membros superiores e inferiores, quanto a partir da complicação. A principal complicação tardia das coarctações é a hipertensão arterial sistêmica. Isso aparece na tua prova, fica ligado no teu enunciado. Agora, eu tenho certeza que você está pensando assim, ainda não estou conseguindo explicar como é que a minha paciente tinha uma cardiopatia lá no início da vida dela, na nossa questão inicial, no primeiro ano de vida, uma cardiopatia que era acianótica e que depois se tornou cianótica. Como é que isso foi acontecer com a minha paciente? Com o passar do tempo, se você tem uma cardiopatia congênita acianótica que está gerando um shunt esquerda-direita, ou seja, desviando a circulação das câmaras esquerdas para as câmaras direitas e, consequentemente, para o pulmão começa a reclamar. O pulmão começa a tentar impedir que esse sangue chegue no leito vascular pulmonar. Até porque teu paciente precisa se proteger desse hiperfluxo que gera cansaço clínico e dificulta as trocas gasosas. Pensa comigo que com o passar do tempo, se você não faz nada numa cardiopatia que tem repercussão, o teu pulmão começa a se remodelar e os vasos sanguíneos começam a se tornar mais duros. Teus vasos sanguíneos começam a se remodelar, gerando hipertensão na artéria pulmonar. A artéria pulmonar fica mais enrijecida para impedir que esse sangue atinja o pulmão. Com isso, pessoal, ao invés de eu ter um shunt esquerda-direita, eu inverto meu shunt. Agora, o sangue que está chegando da circulação sistêmica para as câmaras direitas encontra tanta dificuldade para seguir pela artéria pulmonar que está hipertensa, que esse shunt se inverte. E a CIV ou a CIA, que originou esta cardiopatia, começa a jogar o sangue para a câmara esquerda. Opa! Agora está havendo sangue desoxigenado passando do lado direito para o lado esquerdo e esse sangue chega até a aorta. Portanto, nesse momento, eu tenho uma cianose que surge tardiamente, geralmente em uma cardiopatia de hiperfluxo, que acaba levando aí a uma cianose mais tardia. Uma cianose secundária a uma cardiopatia de hiperfluxo que gerou hipertensão da artéria pulmonar. Isso tudo recebe o nome de síndrome de Eisenmenger, caracterizada aí na letra D, que respondia a nossa questão. Quero te lembrar que na letra B ele fala em comunicação interatrial. A comunicação interatrial pode ter sido a original, né? Aquela que causou realmente o problema todo. Mas atualmente a síndrome de Eisenmenger é o problema do teu paciente. Fechou, pessoal? Cardiopatia congênita é um tema importante para a USP de Ribeirão. Agora, um outro tema importante é crescimento e desenvolvimento na infância. Lembra que eu te disse que tem professores da cardiologia pediátrica que fazem a prova?
A prova também é feita por professores da endocrinologia infantil, que foram meus chefes lá no serviço de endócrino infantil lá de Ribeirão. E ó, é importante que você saiba que os caras adoram cobrar cardiopatias congênitas, assim como adoram cobrar distúrbios estaturais e puberais, para você conseguir avaliar se essa criança tem alguma alteração, se existe alteração do normal. Para isso, você precisa reconhecer o normal, como é que se dá o crescimento e desenvolvimento na infância. Eu trouxe uma questão para vocês aqui que caiu na USP de Ribeirão, uma questão tranquila. Ó, um menino de 12 anos de idade, está em segmento de puericultura, pesa 55 quilos e mede 1,55 m. Está sendo avaliado em relação ao seu desenvolvimento ponderostatural. Considerando a curva de IMC, qual é a classificação nutricional desse paciente? Você olha para essa questão e aí você pensa assim, nossa, que questão bobinha, uma questão que me pede só a classificação? Pois é, pessoal, mas não é uma questão tão bobinha não, porque você precisa saber reconhecer a classificação na tabela, na curva, e conseguir classificar o teu paciente a respeito, né, em relação ao intervalo em que ele se encontra. Então não é tão simples assim. Primeiro você precisa lembrar que índice de massa corporal a gente calcula pelo peso dividido pela estatura ao quadrado. Peso 55 dividido por 1,55, não esquece. Aqui é em metro, tá? Não vai colocar 155 não. 55 dividido por 1,55 ao quadrado dá aproximadamente 23. E aí a gente joga de novo na curva. E aí na curva esse paciente fica aqui entre o P90 e o P97. Entre o P90 e o P95, ó, nesse intervalo, né? E aí? Qual que é a classificação desse paciente? Isso é uma obesidade grave, um sobrepeso? Estamos falando de um paciente de 12 anos. 12 anos eu posso classificar como risco de sobrepeso? Índice de massa corporal é algo importante para a prova da USP de Ribeirão. Os caras já pediram mais de uma vez essa diferença em relação às faixas etárias na classificação do IMC. É isso que eu quero discutir com vocês agora, quando a gente começa a falar um pouquinho sobre algumas regras gerais de crescimento. Vem comigo para a gente conseguir entender como é que acontece o ganho de crescimento físico ao longo do primeiro ano de vida. Quero lembrar aqui com você que o teu paciente, durante o primeiro trimestre, ele vai ganhar em média 30 gramas por dia no seu peso. No segundo trimestre, 20 gramas por dia. No terceiro trimestre e no quarto trimestre, ou seja, no segundo semestre de vida dele, ele ganha 10 gramas por dia aproximadamente. A regrinha do 30, 20, 10. Se você quiser decorar de outra forma, decora 700, 600, 500. 700 gramas por mês, 600 gramas por mês, 300 gramas por mês. Primeiro trimestre, segundo semestre de vida. Para comprimento existe regra também. Lembra, do primeiro ao sexto mês de vida, esse paciente vai ganhar em média 15 centímetros, no segundo semestre ele ganha 10, totalizando 25 centímetros no primeiro ano de vida. Teu paciente que nasceu com aproximadamente 45, 50 centímetros vai finalizar em torno de 70, 75 centímetros. E em relação ao perímetro cefálico, primeiro tri 2 centímetros por mês, segundo tri 1 centímetro por mês, terceiro trimestre e quarto trimestre 5 centímetros, meio centímetro por mês. Isso dá um total aí de aproximadamente 12 centímetros de incremento no perímetro cefálico. Se ele nasceu com 32, 33, ele vai finalizar aí com aproximadamente 40 a 44 centímetros de perímetro cefálico. Fechou, pessoal? E a velocidade de crescimento. Importante que você se lembre que esses indivíduos crescem muito durante o primeiro ano de vida em relação à sua estatura. É inclusive uma das maiores velocidades de crescimento, o primeiro ano de vida e o estirão. Lembra que o estirão também é um período em que existe uma aceleração muito grande da velocidade de crescimento. As meninas crescem em média de 8 a 12 centímetros e os meninos de 10 a 14 centímetros por ano. Os meninos crescem isso no estagia de Turner aí de 3 para 4 e as meninas de Turner 2 para 3. Fora esse período,
O período embrionário é um período em que você cresce bastante também, lembra? Você sai de uma célula e chega até 50 centímetros. Então, o período embrionário, o período gestacional, é o período de maior velocidade de crescimento na vida de um indivíduo. Depois eu tenho o primeiro ano de vida com 25 centímetros. E a partir de então, a velocidade começa a se reduzir até chegarmos na puberdade, né? Mas, da infância até chegar na puberdade, decora que a velocidade de crescimento é em média 5 centímetros por ano. Isso é importante, porque essa velocidade é uma velocidade quase que contínua, quase que estável. 5 centímetros por ano, uma velocidade de crescimento mais ou menos estável durante a infância. E o índice de massa corporal, que é o objetivo aí da nossa questão. Lembra comigo que índice de massa corporal eu posso classificar tanto pelo percentil quanto pelo Z-score, e a principal característica que você deve ficar atento para a tua prova da USP de Ribeirão é que existe uma diferença na classificação de 0 a 5 e de 5 a 19 anos. 0 a 5, eu quero falar daquele paciente com 4 anos, 11 meses e 29 dias, até essa faixa etária. Completou o aniversário de 5 anos, aí ele já passa para esta coluna aqui. E aonde que está a diferença? A diferença está aqui embaixo. Lembra comigo que teu paciente de 0 a 5 anos que apresenta índice de massa corporal entre o percentil 85 e 97 ou entre o score Z mais 1 e mais 2 é classificado como risco de sobrepeso. Agora, quando eu estou falando de 5 a 19 anos, ele já recebe a classificação de sobrepeso. É exatamente o que a gente tinha na nossa questão. Um paciente que tinha o seu índice de massa corporal entre o P90 e o P95, ou seja, entre o P85 e o P97. Eu estou falando de um paciente com sobrepeso. Se ele fosse menor de 5 anos, seria classificado apenas como risco de sobrepeso. Parece tonto, mas essa diferença é muito importante para as provas, especialmente lá para a USP de Ribeirão. Lembra que se o índice de massa corporal do teu paciente está entre o P97 e 99,9 ou entre o score Z mais 2 e mais 3, se ele for menor de 5 anos, ele é classificado como sobrepeso, maior de 5, obesidade. E por fim, se o índice de massa corporal é acima do P99,9 ou acima do score Z mais 3, eu chamo de obeso o paciente de 0 a 5 anos e de obeso grave o paciente de 5 a 19 anos. Volta para a questão comigo, ele pedia para você classificar o teu paciente pura e simplesmente a resposta alternativa D, sobrepeso. Algo que parece bobo, mas que exigia conhecimento, especialmente dos intervalos de classificação do índice de massa corporal. Para a gente finalizar, eu quero discutir com você um pouquinho de terapia intensiva pediátrica. A prova da USP de Ribeirão tem esses temas como queridinhos. Pessoal que faz a prova gosta bastante de cardio, gosta bastante de crescimento, endócrino infantil. E temos um serviço de terapia intensiva pediátrica em Ribeirão Preto muito bom. Inclusive você que gosta dessa especialidade, eu não sei nem se eu quero fazer pediatria, como é que eu vou saber se eu quero fazer intensiva pediátrica? É uma especialidade muito bonita, tenho vários colegas que são excelentes intensivistas. Essa é uma disciplina bastante almejada lá em Ribeirão, porque é muito boa, muito forte, uma disciplina bem importante lá para eles, e por isso que cai bastante na prova, inclusive às vezes até foge um pouco do padrão de cobrança normal que você vê por aí, porque eu tenho certeza que durante a tua formação é raro você ver estudantes que passam no CTI pediátrico, né? Geralmente a gente passa no CTI adulto, o CTI pediátrico é mais o pessoal que faz pediatria mesmo que passa. Mas lá em Ribeirão eles rodam no CTI pediátrico, por isso a prova tem sempre uma questão envolvendo terapia intensiva pediátrica. Essa que eu trouxe para vocês é de 2023, olha que questãozinha difícil. Um escolar de 8 anos com crise aguda de asma grave necessita ser entubado e é colocado em ventilação mecânica invasiva com a seguinte configuração inicial. Ventilação mandatória intermitente sincronizada, SIMV, pressão controlada, fração inspirada de oxigênio de 100%, frequência respiratória de 25%, tempo inspiratório de 0,8 segundos, relação inspiração-expiração 1:2, pressão inspiratória com pico de 20, volume corrente exalado 8 ml por quilo.
Pressão expiratória positiva final, a famosa PEP, talvez para você do adulto você fale PIP, né? A gente da PED fala PEP, de 5. E uma sensibilidade de -2. Pro do céu, que negócio é esse, né? Então ele está descrevendo um ventilador pediátrico aí pra gente? Pois é, pessoal, veja que não é pouca coisa não. Eu estou falando de um ajuste de ventilador pediátrico. Às vezes você pode nem ter visto intubação de pediatria aí na tua faculdade, muito menos ajustar um ventilador. Ele te pedia justamente isso, olha, fala para você assim, a gasometria arterial coletada 30 minutos após a intubação mostra um pH de 7,2, portanto está em acidose, uma PDO2 de 120, está até um pouquinho elevada essa PDO2, PDCO2 de 60, então está elevada a PDCO2, a gente considera normal até mais ou menos 45, um bicarbonato de 27. A monitorização gráfica evidenciando esse traçado. Ele pedia para você qual é o ajuste indicado na configuração do ventilador. Pessoal, difícil, não é fácil essa questão. Eu vou voltar rapidinho aqui no traçado, só para te explicar o que significa tudo isso. Mas basicamente você está tendo um paciente de 12 anos com asma que está sendo ventilado mecanicamente. E o que a gente nota é que a gasometria desse paciente apresenta uma acidose com um PDCO2 elevado, portanto uma acidose respiratória que muito provavelmente está relacionada à fisiopatologia da asma, que é um distúrbio obstrutivo. A asma é um distúrbio obstrutivo que retém gás carbônico. E a gente consegue perceber isto pela sua gasometria e pelo traçado da sua ventilação. Perceba que esse paciente começa a fazer pressão e essa pressão para abrir o alvéolo chega uma hora que entra num platô. Ele não consegue evoluir mais essa pressão. A partir desse momento, a entrada de ar diminui, o fluxo de ar diminui. Então ele fica num platô meio contínuo aqui, diminuindo a entrada de ar. E o volume também, né? Chega um momento que o volume acaba ficando mais ou menos constante. Isso dá pra gente uma ideia de que está havendo retenção. Chega num platô de pressão, essa pressão não consegue mais colocar o ar para fora, o fluxo, a entrada e a troca de ar diminui. E esse paciente então evolui com dificuldade para ventilação. Por conta desse distúrbio obstrutivo, retendo gás carbônico, eu estou falando de um distúrbio de acidose, uma acidose respiratória. E isso vai exigir um ajuste. O que a gente vai fazer? Eu vou aumentar a minha frequência respiratória? Eu vou reduzir a frequência respiratória? Eu vou aumentar a PEP ou vou aumentar o tempo inspiratório? Você vai entender comigo exatamente o que você tem que fazer quando a gente discutir como é que eu faço essa monitorização aí do meu ventilador e esses ajustes do ventilador, especialmente para um paciente com distúrbio obstrutivo. Isso é importante para a tua prova da USP de Ribeirão. Eu quero resgatar só uma coisinha antes com você que tem a ver com terapia intensiva pediátrica. Eu quero falar um pouquinho sobre choque com você, que é importante, cai nas tuas provas da USP de Ribeirão. A gente vai falar sobre as particularidades do choque na pediatria. Eu já quero começar dizendo a você que hipotensão não é critério obrigatório de choque na pediatria. Eu falo em choque descompensado quando existe hipotensão. Agora, mesmo com o paciente não hipotenso, eu posso ter um choque. Isso é conceito dentro da pediatria. Eu quero lembrar você também que a má perfusão renal vai se manifestar com oligúria. Já caiu em questões na USP de Ribeirão. Um paciente com um débito urinário menor do que 1 ml por quilo por hora. Ele dizia para você, isso está relacionado com qual patologia? Eu posso estar falando de um choque. Teu paciente está mal perfundido renal, né? Falando aí na circulação renal, e isso vai se manifestar com oligúria, um débito urinário menor do que 1 ml por quilo por hora. Quero que você se lembre também que taquicardia é um mecanismo compensatório para redução do débito cardíaco, especialmente quando você está diante, por exemplo, de um choque cardiogênico, o teu paciente vai tentar aumentar a frequência cardíaca para compensar o débito cardíaco que não está legal. Ou ainda, diante de um choque hipovolêmico, ele aumenta a frequência cardíaca para não deixar a pressão arterial cair, já que o débito cardíaco começa a se reduzir. Agora fica ligado porque pediatria tem uma característica importante.
nem toda taquicardia é igual a choque. Pensa comigo, pessoal, você pode ter uma criança com febre, 39 de temperatura, evoluindo com taquicardia. Como que você faz para diferenciar se essa criança está chocada ou se ela está só com febre? Olha, a pressão em uma criança com febre geralmente é elevada. Agora, uma pressão baixa numa criança com taquicardia, fica mais atento. Isso pode estar realmente relacionado a um choque. E por fim, quero que você se lembre que a acidose metabólica com anion gap aumentado é uma pista importante de choque, especialmente de choque hipovolêmico. Olha, indo para a tua prova com estas máximas na tua cabeça, com certeza você não apenas consegue diagnosticar choque, como consegue ainda pescar no teu enunciado que ele está querendo que você direcione o teu raciocínio para um choque, levando-se em consideração estas alternativas. Eu falei bastante de pressão, quero que você se lembre a definição de hipotensão em pediatria, e eu quero que você se lembre que num recém-nascido, a pressão arterial sistólica menor do que 60 define hipotensão. Numa criança de até 1 ano, menos do que 70, e de 1 a 10 anos, a gente faz um cálculo muito famoso na pediatria, que é a pressão arterial sistólica mínima é dada pela idade multiplicada por 2 mais 70, ou 70 mais 2 vezes a idade. Por exemplo, um paciente de 4 anos, 2 vezes 4, 8, 70 mais 8, 78. 78 é a pressão arterial sistólica mínima permitida. Se ele chega para você com uma pressão arterial de 77, uma PA sistólica de 77, a rigor estou falando de um paciente hipotenso. E por fim, acima de 10 anos, a pressão arterial sistólica mínima permitida é 90. Quero lembrar com você também que no choque, a terapia medicamentosa específica prevê a administração de adrenalina no choque frio, e eu vou diagnosticar um choque frio a partir de um pulso fraco ou diminuído e uma perfusão aumentada. Eu estou falando de uma perfusão, tempo de enchimento capilar maior ou igual a 3 segundos, a pele fica moteada, uma pele mais acinzentada, às vezes rendilhada e fria, diferente de um choque quente, cuja principal droga utilizada é a noradrenalina, e você identifica com um pulso bastante amplo e a perfusão em flush, uma perfusão menos do que 1 segundo, a pele fica quente, bastante hiperemiada. A gente está falando de ventilação, e ventilar um paciente exige que você saiba qual que é a frequência respiratória considerada anormal para a idade. Veja, eu vou falar em menores de 2 meses maior do que 60, igual ou maior do que 60, um paciente com taquipneia. De 2 a 11 meses maior ou igual a 50, de 1 a 4 anos 40, escolares maiores do que 25, maior do que 25 e adolescente maior do que 20. Por que isso é importante? Na hora de eu ajustar o meu ventilador, voltando lá para a nossa questão, é importante que você ajuste a frequência respiratória para a frequência respiratória esperada para aquela idade, uma frequência menor do que estas frequências que são consideradas anormais. Então, como que eu vou fazer o ajuste inicial do meu ventilador? O raciocínio geral é que numa criança sem comprometimento importante da via aérea inferior, o meu ventilador tem que ser ajustado próximo dos parâmetros fisiológicos. Lógico que se eu tiver com uma criança com metade de um pulmão totalmente comprometida, aí eu vou precisar fazer um ajuste a mais para poder ajudar ainda mais na ventilação. Mas se eu estou falando de um paciente com asma, que está aí com alguns alvéolos mais fechados, que está apresentando uma hiperinsuflação mais global, não tem um comprometimento tão importante, eu vou ajustar o meu ventilador para garantir mais ou menos uma condição fisiológica para ele. E o que a gente considera fisiológico? Geralmente, a gente deixa em SMV. Esse estímulo que vai ser mandatório, intermitente e sincronizado. O que significa isso? O meu ventilador vai disparar à medida em que o meu paciente tem drive respiratório e dispara, sem que haja briga do ventilador com o próprio paciente. Então, quando ele dispara um movimento respiratório, o ventilador vai lá e dispara junto para ajudá-lo nessa ventilação. É isso que a gente chama de SMV.
E esse é o modo ventilatório mais comum. Pode ser controlado a pressão ou a volume, tá? Isso aí independe, mas SMV geralmente é o método mais utilizado, o modo ventilatório mais utilizado. É aquele em que o teu paciente tem drive respiratório e você dispara de acordo com o drive do teu paciente. O teu doente tem uma faixa etária específica. Você vai ajustar a frequência respiratória de acordo com a faixa etária. Por exemplo, se eu estiver falando de um paciente recém-nascido, a minha frequência respiratória tem que ser próxima de 60, né? Não pode ser mais, porque aí eu vou considerar anormal. De 2 a 11 meses, a minha frequência respiratória é mais ou menos por volta de 50. Vou deixar ali no 40, 40 e pouco, né? O tempo inspiratório geralmente é de 0,6 a 0,8 segundos. O que é importante disso aqui? É você saber que a inspiração, ela geralmente é mais curta do que a expiração. E isso é muito importante quando você estiver falando de uma patologia obstrutiva. Porque na patologia obstrutiva, o principal problema, teu pulmão está fechado, a expiração está dificultosa, né? Você tem aí um pulmão que, na verdade, não está conseguindo expulsar todo o ar, por isso que ele fica hiperinsuflado. É importante que você se lembre que a relação inspiração-expiração é mais ou menos 1:3. Então, o tempo que demora para inspirar é menor do que o tempo da expiração. A expiração ela é 2 vezes maior aí do que o tempo da inspiração. Essa relação ins-ex 1:3 é o que a gente geralmente costuma deixar, respeitando a frequência respiratória do teu indivíduo, geralmente entre 0,6 e 0,8 é o teu tempo inspiratório. Colocou entre 0,6 e 0,8, isso vai garantir para o teu doente uma relação ins-ex em torno de 1:3. O volume corrente geralmente fica entre 6 a 8 ml por quilo. Isso é o que a gente costuma fazer em pediatria. A gente calcula pelo peso do paciente. Você já deve ter calculado um monte de coisa pelo peso aí da pediatria. Volume corrente é mais uma delas. A pressão expiratória forçada final, o PEP, essa PEP fica de 5 centímetros mais ou menos, 5 centímetros de água. Pode variar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas geralmente é 5. Esse é o fisiológico. E a pressão inspiratória, o PIP, geralmente 15 centímetros de água. E por fim, a FiO2 a gente geralmente deixa em 100%. E vai diminuindo conforme a gente vai olhando a gasometria. Veio com muita pressão parcial de oxigênio, 120, igual ao nosso caso, a gente diminui. Está com muito O2 para o nosso paciente. Agora vamos raciocinar então na nossa questão. A nossa questão, ela trazia um distúrbio obstrutivo, por exemplo, asma, né? Então eu tenho, na verdade, dificuldade para jogar o ar para fora. O que eu vou ter que fazer então? O raciocínio básico é o seguinte, eu reduzo a minha frequência respiratória. Estava em 40, vamos reduzir, vamos colocar 32, vamos colocar 33. Por que eu faço isso? Se eu reduzo a minha frequência respiratória e o meu tempo inspiratório, eu estou aumentando o meu tempo expiratório. Ao invés de deixar aqui 1:3, eu vou aumentar um pouquinho esse tempo expiratório, diminuindo o meu tempo inspiratório. Só de reduzir a minha frequência respiratória, eu já aumento um pouco o meu tempo expiratório para garantir que haja maior eliminação desse CO2. Perceba você, o ciclo respiratório, né, durante 1 minuto, se eu diminuir a minha frequência, eu estou aumentando, na verdade, o tempo de expiração para cada ciclo ins-ex. Isso é super importante quando eu tenho um distúrbio obstrutivo. E além disso, a gente reduz a PEP. Por que eu reduzo a PEP? A PEP é uma pressão expiratória positiva forçada final para não deixar o alvéolo colabar. Mas o problema do meu paciente já é uma PEP, né? Ele já tem um alvéolo mais hiperinsuflado, portanto eu reduzo um pouquinho mais para garantir justamente que o paciente consiga expulsar este ar em excesso, esse gás carbônico em excesso, que era justamente o que estava acontecendo com o nosso paciente. Ele estava com uma pressão de CO2 bem elevada, em acidose, apresentando lá nos traçados uma dificuldade para ventilação. O que eu tenho que fazer?
Aumento a frequência respiratória? Ao contrário, eu reduzo a frequência respiratória, não posso aumentar o PEP, porque o PEP já está elevado, especialmente porque uma paciente tem um distúrbio obstrutivo, está hiperinsuflado, e não vou aumentar o tempo inspiratório, ao contrário, eu vou diminuir o meu tempo inspiratório, 0,4, 0,5, para a gente conseguir deixar o tempo expiratório mais prolongado, que ele precisa realmente é reduzir a frequência respiratória para aumentar o seu tempo expiratório. Alternativa B era a que respondia a nossa questão. Você percebe que é uma questão difícil. Uma questão difícil de ventilação mecânica em pediatria. Nossa, difícil mesmo, difícil. Mas o importante é você reconhecer o fisiológico, conseguir compreender o ciclo respiratório para você responder uma questão dessa sem dificuldade. Você percebe que, embora a prova da USP de Ribeirão seja uma prova difícil, ela cobra muito o normal. E sobre o normal, ela te faz raciocinar sobre o patológico. Eu espero que essa revisãozinha tenha te ajudado, essas 3 questões selecionadas. E queria deixar a mensagem aí para você, ao longo da nossa aula, foi passando aí para você, vou até voltar, o nosso QR Code para você fazer o seu free trial. Lembra? A gente está rolando aí o intensivo. Nesse QR Code você consegue acessar o nosso intensivo e tem aí o free trial de 7 dias. É importante que você dê uma verificada no material, consiga verificar como é que é a nossa plataforma, conhece um pouquinho do nosso aplicativo. Isso vai ser importante para você conhecer mais do nosso trabalho, um trabalho bastante focado nas instituições aqui de São Paulo. USP de Ribeirão é uma delas. Espero que tenha sido útil para vocês essa revisão. Um grande abraço, até a próxima. Pra cima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.